Na escola bíblica dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Na aula de hoje nós vamos definir o termo e a função do presbítero. Também nós vamos destacar a importância dos presbíteros para a edificação do corpo de Cristo. Ao final da aula nós vamos pontuar os deveres dos presbíteros. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no segundo trimestre do ano de 2021, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição tem os comentários do pastor e escritor Elinaldo Renovato de Lima. Quero também pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você pode baixar esses slides que aparecem na vossa tela gratuitamente para estudar conosco a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Se você já é subscrito no meu canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. A nossa leitura bíblica em classe, que baseia o estudo desta lição, está na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, e também na segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. O texto áureo da nossa lição, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Paulo enviou Tito para que colocasse alguma coisa em ordem que estava faltando ali na igreja, e que Tito também estabelecesse, nomeasse, colocasse, empossasse presbíteros nas outras congregações, para que estes viessem então a cuidar das igrejas locais. A verdade prática: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Quando nós falamos de presbitério, nós estamos falando de um corpo de obreiros formados por diáconos, por evangelistas, por presbíteros, por pastores e até em algumas igrejas por anciãos, enfim, e até por alguns cooperadores. Enfim, é um corpo de obreiros a trabalho da igreja do Senhor Jesus. Então, por isso, o comentador da lição diz que o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas, pessoas capacitadas, pessoas preparadas, amadurecidas para auxiliar a administração local, que tem como líder, em maioria das vezes, o pastor que dirige todas as congregações. A introdução da nossa lição: os seres humanos que constituem uma igreja são de natureza distinta. Então a igreja é constituída por seres humanos, por pessoas, e cada uma dessas pessoas
tem uma natureza diferente. O pastor que dirige essa igreja, o pastor que orienta essa igreja, que ensina essa igreja, ele deve entender, ele deve compreender e tratar cada uma dessas pessoas conforme a sua natureza. Então, para administrar, cuidar, zelar dessas pessoas, Deus deu homens vocacionados, capacitados, que honram a Deus, que honram também o seu líder espiritual, que honram o seu ministério como obreiros do Senhor. E essas pessoas, por serem vocacionadas por Deus, por ter uma capacidade vinda de Deus, com certeza eles vão saber como tratar cada pessoa de forma que essas pessoas venham ficar agradecidas. Por quê? Porque eles sabem tratar com cada pessoa, com cada natureza diferente que está ali na sua responsabilidade. O obreiro titular nunca deve trabalhar sozinho, deve sempre contar com um presbitério, ou seja, com um corpo de obreiros, com um grupo de cooperadores. Esses cooperadores, eles devem serem aptos no ensino da palavra de Deus. Esses obreiros que vão auxiliar o pastor titular devem ser aptos para ensinar a igreja, para que este ensino venha edificar a igreja, venha ajudar no desenvolvimento, no crescimento da igreja local. A igreja do primeiro século cresceu com a pregação do evangelho, de forma que os apóstolos tiveram que estabelecerem crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem dos novos crentes. Então, a organização e o desenvolvimento da igreja local implicava em estabelecer crentes idôneos, em nomear esses crentes idôneos para que eles pudessem ajudar, cuidarem dos novos crentes que vinham, que estavam chegando para formarem o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Os presbíteros foram estabelecidos para administrar a vida espiritual da igreja local. Os presbíteros tinham a responsabilidade de ensinar a igreja local, de trazer à igreja o alimento espiritual, para que a igreja crescesse espiritualmente na fé e se fortalecesse no Senhor Jesus, para que assim a obra de Deus tivesse continuidade na pregação do evangelho, trazendo mais almas para o reino de Deus. O significado de presbítero, bispo e ancião é igual. O bispo é um dignatário da igreja. Ele exerce um cargo elevado e tem a plenitude do sacerdócio e a direção espiritual das igrejas. O presbítero também, o ancião também. Então, presbítero significa o mesmo que ancião. Bispo também, ele é um dignatário da igreja e ele exerce também um cargo. E esse cargo que um bispo exerce, o presbítero também pode exercer, desde que esses estejam capacitados, preparados e sejam vocacionados por Deus para trabalharem assim na obra do Senhor. Então, presbítero significa o mesmo que ancião. No primeiro século, o ancião precisaria ser uma pessoa mais velha, respeitada por sua idade e sabedoria, e que cuidasse da igreja. O primeiro tópico da nossa lição fala da escolha dos presbíteros.
a escolha dos presbíteros. Primeiro item, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, que significa pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, no grego episcopos, que quer dizer supervisor, de professor, no grego didaskolos, e de pastor, no grego poimen. Então vejam que há um sinônimo, tanto na atuação quanto no significado dos termos da palavra existente. Então, tanto presbítero como bispo ou ancião, eles têm um título só, o mesmo título. Esses bispo, presbítero, ancião podem fazer a mesma função, trabalhando assim para o crescimento da obra de Deus. A liderança local. Paulo organizou as igrejas locais, as quais fundava, separando obreiros, e instruiu Tito nomear presbíteros para cuidar dos crentes. Então, Paulo foi fundando as igrejas. A dado momento, ele precisou de pessoas para cuidar das igrejas as quais ele vinha fundando. Então agora ele envia Tito e instrui Tito para que Tito nomeasse presbíteros e que esses presbíteros viessem cuidar das igrejas locais. Tito capítulo 1, versículo 4 diz: a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé. O versículo 5: por esta causa te deixei em Creta. Por esta causa, que causa? A causa de organizar a igreja. Como organizar a igreja? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E a ordem era esta: de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. O terceiro item do primeiro tópico, as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos, esses irmãos eram irmãos experientes na fé. Sendo experientes na fé, eles podiam, com essa capacidade que tinham, com essa vocação que tinham, eles podiam cuidarem da igreja, que era a função dos presbíteros. Então veja que a função dos presbíteros também é uma função pastoral, desde que ele seja vocacionado para cuidar de igreja, para trabalhar com a igreja, para administrar, para governar a igreja. Tito capítulo 5, versículo 14 nos diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Veja que os presbíteros, eles faziam aqui a função de pastor. E orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Em Atos capítulo 15, versículo 6, diz-nos assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E aqui nos fala de uma primeira reunião convencional ou uma reunião geral que fizeram para tratar de assuntos que implicavam importância naquele tempo.
E eles se reuniram e fizeram essa reunião. No mesmo capítulo 15, no versículo 28, Tiago era quem presidia esta reunião, porque é ele quem dá a palavra final. Se nós olharmos aqui no versículo um pouco antes aqui, nós vamos ver no versículo 12, versículo 13 diz assim: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra. Então Tiago toma a palavra depois de todos haverem falado, e agora Tiago toma a palavra. E ele vai até o final. No versículo 28, ele vai concluir dizendo: na verdade, pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, e estavam ali quem? Apóstolos e anciãos, ou presbíteros, ou bispos. Eles estavam ali reunidos e trataram então desse assunto de muita importância na igreja do primeiro século. A escolha dos presbíteros ainda. Concluindo aqui, creio, o item de número 3. Portanto, o presbítero é um pastor. O presbítero é um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Então, tendo ele o título de presbítero, mas a função de um presbítero são as mesmas funções de um pastor, com exceção de algumas outras implicações. Tais qualificações estão descritas em Tito capítulo 1, versículos 6 a 9, para presbítero, assim também como 1 Timóteo 3, 1 a 7, para bispo. Então veja que as mesmas coisas, as mesmas qualificações exigidas para presbítero em Tito capítulo 1, 6 a 9, são as mesmas qualificações exigidas para bispo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos, ou seja, os dois títulos eles são iguais, são sinônimos, é a mesma coisa, presbítero e bispo, porque as exigências de suas qualificações vão ser a mesma. A importância do presbítero. Primeiro item, esse é o segundo tópico, significado do termo. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, ou seja, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então, este conselho era formado com o presbitério, era o corpo de obreiros que era formado por anciãos da igreja ou por presbíteros. Por quê? Porque o termo é presbitério. Presbitério é um corpo de obreiros. Esse corpo de obreiros era formado por anciãos, ou seja, por presbíteros. Paulo aconselha seu filho na fé, Timóteo, a valorizar o dom que Deus havia lhe dado para ministrar no reino de Deus. Então Paulo vai aconselhar Timóteo valorizar este dom, o dom que Deus tinha dado a ele, para que ele pudesse ministrar no reino de Deus com sucesso. Se nós temos de Deus uma vocação,
Deus nos deu, nos capacitou, nos consagrou, nos nomeou para exercermos um ministério na sua casa. O sucesso vai ser valorizar aquilo que recebemos de Deus, valorizar a dádiva de Deus. Quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós nos valorizamos neste ministério que o Senhor nos deu, mais sucesso nós vamos ter. 1 Timóteo 4,14, nós vemos Paulo dizendo a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Então há em você um dom, Deus te deu este dom. Então não despreze esse dom que há em você, valorize ele, se dedique a ele, cumpra ele. É o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. E nós devemos cumprir com dedicação, dizendo: Deus, eu te agradeço por essa dádiva, por o Senhor me escolher para ser um ministro da sua obra, o ministro do seu reino aqui na terra. E de que forma que nós agradecemos a Deus? Como que nós dizemos a Deus que estamos agradecidos? Fazendo isso com sucesso, se dedicando, trabalhando, prestando um serviço com fidelidade, com responsabilidade, com compromisso no seu reino. Então, valorizamos o dom de Deus quando aceitamos esse dom para a nossa vida e praticamos o nosso chamado. É assim que nós valorizamos as dádivas de Deus. E agora, do que nós estamos falando, o ministério que Deus nos concedeu. O segundo item do tópico 2, a atuação do presbitério. Qual era a atuação do presbitério? Os apóstolos e presbíteros foram chamados, isso aqui no concílio em Jerusalém, que nós já lemos aqui. Então, veja aqui, os apóstolos, presbíteros, eles foram chamados para debater, para legislar questões étnicas e eclesiásticas que comprometiam o crescimento da igreja. E eles foram convocados, eles foram chamados para se reunirem nessa primeira convenção geral que houve e está aqui no capítulo 15 do livro de Atos, que eu já disse aqui. Tiago foi quem presidiu esta reunião com base aqui no versículo, no capítulo 15 e no versículo de número 13. E havendo-se eles calado, ou seja, todos se calaram, e Tiago deu a palavra final. Tomou Tiago a palavra. E no versículo 28 há uma conclusão da palavra que Tiago começou. Versículos 28 e 29. Então, mas quem estavam lá? Os apóstolos e os presbíteros, ou anciãos, ou bispos. Na Antioquia também, os presbíteros foram enviados para orientar na solução dos problemas com os novos convertidos. Então, a Antioquia, a igreja que estava em Antioquia, estava recebendo muitos crentes novos convertidos, gentios, gregos, com comportamentos estranhos, e eles não estavam sabendo. Barnabé, que foi enviado para lá principalmente, não estava sabendo como cuidar daqueles novos convertidos. Os presbíteros foram enviados para orientar ali na solução dos problemas com os novos convertidos. Foi quando o Espírito Santo falou com Barnabé, deu uma ideia para Barnabé ir buscar Saulo para que ajudasse ele a administrar
a ajudar, a ensinar aqueles novos crentes, e ali eles ficaram juntos, discipulando os crentes em Antioquia, claro, com a orientação dos presbíteros também, que foram ali enviados para ensinarem aqueles novos crentes as doutrinas do Senhor Jesus. Atos capítulo 16, versículo, passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Veja que eles trabalhavam também como supervisores nas igrejas que estavam sendo fundadas. E eles ali faziam o trabalho deles, os presbíteros. O terceiro item do segundo tópico, ainda, sobre a importância do presbítero, ou seja, como é importante o presbitério da igreja. Quando nós falamos, já disse aqui, quando nós falamos de presbitério, falamos de um corpo de obreiros, e nesse corpo de obreiros estão os presbíteros. O terceiro item fala da valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado. Por quê? Porque ele está fundamentado na palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus estará mais bem atendida, estará mais avivada quando o presbitério de nossas igrejas estiverem mais bem preparados para atuar efetivamente no governo da igreja e no ministério de ensino. Então, não basta ter uma vocação para trabalhar como na obra de Deus como presbítero. Não basta ser nomeado, não basta ser consagrado, é preciso estar preparado. E como que um presbítero se prepara para exercer o seu ministério, a qual foi vocacionado, a qual ele foi capacitado, ele foi chamado, ele foi consagrado por Deus? Estudando a palavra de Deus, fazendo cursos teológicos, lendo, estudando, meditando, para que ele esteja preparado, porque uma das suas principais funções na igreja é ensinar a igreja, é o ministério do ensino. Nem todos os presbíteros eles têm essa habilidade para governar a igreja, para administrar a igreja, mas a sua função principal é ensinar a igreja. E se for necessário governar uma igreja, se for necessário administrar uma igreja, com certeza o Senhor o capacitará para isso conforme a necessidade do campo da igreja, no campo local. Mas no ensino, ele precisa se preparar, porque essa é a principal função do presbítero na igreja, ensinar a palavra de Deus. Quando esse corpo de obreiros, formado por presbíteros, quando eles se preparam, se dedicam e ensinam a igreja, então, claro, a igreja vai crescer mais avivada, mais fortalecida na fé, com mais graça e com mais poder, para assim continuar a sua vida cristã até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é esse o nosso objetivo, é o objetivo do pastor, é o objetivo do evangelista, é o objetivo dos mestres, dos doutores, dos presbíteros da igreja, é levar a igreja para o céu. E por isso, nós como presbíteros na igreja, devemos ensinar com poder a palavra de Deus, de forma que a igreja entenda o que está sendo ensinado, para que a igreja se alimente.
e a sua fé seja fortalecida. Porém, isto só acontece quando eles governam bem a sua casa e se dedicam a aprender para ensinar. Então, o presbítero pode governar uma igreja? Claro que pode. Ele pode governar. Às vezes não tem uma habilidade 100% pastoral, mas numa necessidade ele pode governar uma igreja. Mas ele precisa estar preparado para isso, estar qualificado para isso. E nós vemos aqui uma das exigências é que eles devem governar bem a sua casa. Porque se ele não governa bem a sua casa, como ele vai governar a igreja do Senhor Jesus? Outra coisa, se dedicar a aprender. Porque se ele não aprender, como ele vai ensinar? Se ele não aprender, como ele vai alimentar a igreja espiritualmente com a palavra? Então, ele deve governar bem a sua casa e ele deve aprender para ensinar. O pastor titular não consegue liderar bem se não houver um grupo de obreiros compromissados com a obra. Então, o pastor da igreja, aquele que governa, o titular, ele conta com obreiros capacitados, com obreiros dedicados, com obreiros compromissados para fazer a obra de Deus, porque é com o auxílio desses obreiros, é com o auxílio desses cooperadores, é com o auxílio dos presbíteros que ele vai conseguir administrar bem a igreja. E ele conta com esses obreiros dedicados, compromissados em também levar a igreja para Jesus, para o céu. O terceiro tópico da nossa lição fala dos deveres do presbítero. Então, do presbitério. Então, o presbitério tem deveres. O primeiro item, apacentar a igreja. Os presbíteros devem ensinar a palavra de Deus, que é a primeira função do presbítero, é a principal, é a primordial função dele, é ensinar. Então, se ele tem esse ministério de presbítero, ele deve estudar, dedicar-se, para que possa aprender cada vez mais, para que possa ensinar. Agora, ele deve também estar preparado para que em uma necessidade ele tenha também que apacentar, ele tenha também que governar uma congregação local. E quem sabe mais para frente até um campo, dependendo da chamada. Deus pode capacitá-lo a isso. Então os que apacentam devem fazer isso com amor. Se ensina, deve ensinar com amor. Se ele apacenta, deve apacentar com amor. Apacentar com amor não é apacentar visando seus próprios interesses, visando riquezas, visando luxo, visando vaidade, visando coisas terrenas. Não! Deve ensinar a igreja visando esta igreja crescer espiritualmente na presença de Deus. Fazendo isso é fazer com amor. Apacentar a mesma coisa. Apacentar com amor é apacentar de forma que essa igreja esteja sendo preparada para ir para o céu. E não visando seus bolsos, suas vaidades, seus interesses próprios. Os que lideram devem liderar com um coração voluntário, não por interesses próprios, mas com o coração voluntário, dizendo: eu quero servir ao Senhor,
Eu tenho um compromisso aqui, levar essa igreja para o céu, apresentar essa igreja para o Senhor Jesus. Não é visar os seus próprios interesses, não precisa visar seus próprios interesses, porque Deus cuida daqueles que Ele envia. Deus cuida daqueles que Ele vocaciona. Deus cuida daqueles que Ele prepara. Não é preciso interesse próprio. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Se você estiver fazendo com amor a obra de Deus, esqueça das coisas terrenas. Esqueçamos das coisas materiais e vamos visar as coisas espirituais, porque Deus cuida dos seus obreiros. Deus cuida daqueles que Ele envia. Deus cuida daqueles que Ele capacita. Deus cuida daqueles que Ele prepara. Deus cuida daqueles que Ele vocaciona. Então não é necessário você se preocupar com as coisas terrenas, que você vai passar fome. Não é preciso você pensar que você não vai ter onde morar. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Deus cuida de todos aqueles que Ele envia e prepara e capacita e vocaciona para fazer a sua obra. Devemos atuar com o objetivo na formação espiritual da igreja, social, moral, familiar do povo de Deus. Nós devemos atuar com esse objetivo, porque nós queremos ver uma igreja espiritual e não uma igreja carnal. Queremos ver uma igreja em comunhão, uma igreja unida, uma igreja falando a mesma língua, a língua do céu, a língua que Deus quer que a igreja fale. Também nós queremos ver uma igreja em família, unida, trabalhando para o reino de Deus. E para isto, nós precisamos atuar com compromisso, com amor e valorizando o ministério que o Senhor nos concedeu. Aí nós vamos ver então uma igreja formada espiritualmente, socialmente moral, familiar, uma igreja, uma família do povo de Deus. Veja o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidado, não por força, não é por força, não é por violência, não é você abusar da sua autoridade eclesiástica e forçar a igreja. Não é preciso disso. Basta você apacentar, basta você cuidar com o amor da igreja, não por força, mas voluntariamente. Olha aqui, nem por torpe ganância, visando explorar as ovelhas, para enriquecer-se, para viver no luxo. Não, não é para isso não, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, sempre disposto a atender a igreja de Jesus, a atender a igreja que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. E qual é a responsabilidade de um presbítero que apacenta uma igreja? A responsabilidade é preparar esta igreja para levá-la para o céu e não por interesses próprios. O segundo item, liderar a igreja local. A igreja local, a liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: governo e ensino. O presbítero enviado para exercer o governo e o ensino em uma igreja, ele tem o dever
de governar bem a sua casa e ser apto para ensinar. Quando ele governa bem a sua casa, ele está dando um exemplo e também está demonstrando que ele é capaz de governar uma igreja também. Mas ele deve ser primeiramente apto para ensinar, porque o seu ministério é ensinar. E para ensinar, ele vai ter que estar estudando sempre. Ele é um eterno estudante da palavra de Deus. Sempre estar estudando, sempre fazendo cursos para aprender, porque ele precisa ensinar. Como eu vou ensinar se eu não ouvir, se eu não aprender, se eu não fizer um curso? De que forma? Que mensagem que eu vou ter para a igreja? Que palavra que eu vou ter para a igreja? Que alimento eu vou ter para a igreja que está sobre a minha responsabilidade se eu não aprender? 1 Timóteo 3:5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então é preciso. Primeiro, convém, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, não seja aquele presbítero que é necessário que o pastor esteja chamando a atenção dele toda a vida. Ele precisa ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, sabe o que está fazendo. Não é bobo, ele sabe o que está fazendo, ele é sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. O presbítero preparado para suas funções deve estar a demonstrar na prática exemplos de um homem compromissado com a obra de Deus. Então, ele foi chamado por Deus. Deus lhe deu essa vocação. Ele é ministro capacitado para fazer. Agora, ele vai precisar demonstrar isso. Então, ele deve, na prática, dar exemplos que realmente ele é um homem compromissado com a obra que Deus lhe responsabilizou. Então ele precisa estar disponível para servir e não ser servido. Nem todas as vezes nós somos servidos quando servimos. Por isso, a ordem é estar disponível para servir, sempre ser diácono na igreja. O pastor deve ser diácono, o evangelista tem que ser diácono, o presbítero tem que ser diácono. Os obreiros em geral devem ser primeiramente diáconos da igreja, que quer dizer servo, que quer dizer, e o servo, ele serve a igreja. Então está disponível para servir e não ser servido. Outra coisa, deve ser experiente. Idôneo quer dizer competente. E também deve ser exemplo para os fiéis na igreja locais. Você está dirigindo uma igreja fiel? Sim, há fiéis na igreja. Estamos dirigindo igreja fiel. Agora, nós como obreiros, como presbíteros, como apacentadores do rebanho de Deus, devemos ser fiéis para os fiéis. Deve ensinar a palavra de Deus com segurança. Ensinar a palavra de Deus com segurança é saber o que você está ensinando. Estar seguro daquilo que você está falando, daquilo que você está ensinando, daquilo que você está
esclarecendo para a igreja. Então, deve ter segurança no ensino. Fé. Nós precisamos passar fé para a igreja. Porque quando estamos ensinando, quando estamos pregando, nós devemos fazer isso com fé. E a igreja vai receber com fé, vai ser fortalecida pela fé também. E outra coisa, dedicação. Quando você se dedica, você está seguro do que fala e você tem fé daquilo que você está falando. Então, é preciso haver dedicação no ensino. Deve ter cuidado no trato, para não cometer injustiças e violar os direitos das pessoas. Isso é equidade, é seriedade. Então, ao tratar de assuntos com as pessoas, ao aconselhar as pessoas, ao orientar as pessoas, nós, obreiros, devemos cuidar para que não façamos injustiças, porque nós somos pregadores da justiça, somos ensinadores da justiça, e por isso devemos ser justos quando tratarmos de alguma causa com as pessoas, que vêm às vezes nos procurar, buscando uma solução para um problema. Então devemos tratar isso com justiça e cuidar para não fazermos injustiça, para não violar os direitos das pessoas. Ungir os enfermos. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Olha a responsabilidade do presbítero. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora, quem o presbítero deve ungir? Aqueles que o chamam. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local, deve se fundamentar na Bíblia. A Bíblia está dizendo que os presbíteros devem ungir quando forem chamados. Mas nós devemos ensinar a igreja que a igreja, quando for a sua necessidade, quando sentir no coração, não seja tímida em chamá-los para ungir seus enfermos. Porque se a igreja não for ensinada sobre isso, não vai chamar os presbíteros para ungir o enfermo. Então, a igreja precisa ser ensinada sobre esse assunto. Quando é oferecida a unção, venha ungir, quem quiser ungir, ou fazer uma campanha para ungir, isso já é um ato de banalização, porque a Bíblia não manda você oferecer a unção, não manda você fazer campanha para que as pessoas venham ser ungidas com azeite. Não, a Bíblia não diz isso. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. E também derramar 1 litro de azeite sobre as pessoas, também isso não é necessário. Isso já é esbanjar. Não é necessário isso. E muitas igrejas, infelizmente, igrejas pentecostais, fazem isso. Fazem campanhas para ungir com azeite. E quando as pessoas vêm se ungir, derramam litros e litros de azeite sobre as pessoas. Outras fazem, conforme a enfermidade, é uma quantia de azeite.
conforme a doença, mais azeite ou menos azeite. Isso é banalizar o que a Bíblia Sagrada está ensinando. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Então, quanto mais proximidade você tem com a igreja, de conversar com a igreja, de se comunicar com a igreja, essas pessoas vão também ter mais facilidade em chamar você para orar pelo enfermo, em chamar você para ungir alguém que está doente na sua família ou um amigo. Nesta oportunidade você pode pregar o evangelho, você pode falar a palavra de Deus. Por isso que é importante que os presbíteros que apacentam e os presbíteros, mesmo que não apacentem, mas estejam sempre em comunicação com a igreja local. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Agora, se você é uma pessoa de cara feia, uma pessoa amargurada, uma pessoa ranzinja na igreja, uma pessoa que a igreja não consegue se aproximar de você porque você é amargurado, vive triste o tempo todo, um presbítero triste, como que a igreja vai se aproximar de você, ter comunhão com você? Se você é uma pessoa com essas qualidades, nunca que alguma pessoa vai se sentir à vontade em chamar você para ungir ou para mesmo orar por alguém. A nossa comunicação, a nossa forma de ser, o nosso comportamento, a nossa palavra, a nossa orientação, quando nós fazemos isso para Deus, as pessoas conhecem que estamos fazendo para Deus. A igreja é maravilhosa. A igreja sabe quando você está fazendo para Deus ou quando você não está fazendo para Deus. Então, procuramos a fazer para Deus as coisas de Deus com amor. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender às demandas, para atender aquilo que for necessário na igreja. É para isso que nós somos separados. É para isso que Deus nos vocacionou. É para isso que Deus nos orientou, nos capacitou. E nós fomos nomeados e consagrados para atender a igreja. Então, nada pode ser um empecilho para que a igreja se chegue a nós para pedir alguma coisa. Precisamos ter essa comunicação, essa afinidade de se aproximar diante dos irmãos, falar com as irmãs, com os irmãos, com os jovens, adolescentes, com as crianças na congregação, para que as famílias possam se aproximar de nós e assim nós possamos cumprir o nosso ministério com amor, com alegria e com dedicação. Então, na aula de hoje, nós vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os termos são sinônimos. Vai haver variações nas funções, mas são muito poucas. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Então, qual a diferença? O evangelista ensina, o presbítero ensina, o diácono da igreja também ensina, o pastor também ensina. São obreiros, são trabalhadores que ensinam a palavra de Deus, que propagam o evangelho. Mas alguma coisa no sentido de governar a igreja sempre vai variar, porque nem todos aqueles que ensinam governam,
Nem todos aqueles que ensinam administram, mas todos ensinam. E alguns governam. Ele tem uma capacitação especial, um chamado especial, uma vocação especial para contribuir no reino de Deus, apacentando a igreja, cuidando da igreja, administrando, governando a igreja, que é a função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço e por quase todo mundo também exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Mas veja que, às vezes, porque há sempre uma necessidade, eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja. Então, além de pastorear as igrejas, os presbíteros tratam da evangelização da igreja ou da evangelização das pessoas não crentes que não são igreja ainda e também o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Quando você valoriza o seu ministério, a igreja também se sente feliz em valorizar você no seu ministério. Isso é bênção de Deus através da igreja para aqueles que contribuem para o crescimento da obra de Deus, ensinando e cuidando da igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e esperamos você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, quando nós estaremos aqui juntos aprendendo a palavra de Deus.